Olá, ótima noite, seja muito bem-vindo ao Joias Cast. Nesta noite de segunda-feira, já tá ficando praxe agora com excelentes patrocinadores garantindo o conteúdo toda segunda-feira, 8h30 da noite. E hoje nós temos dois convidados super especiais da mesma empresa, são fabricantes, é uma fundição de alta fusão, mas antes de falar deles aqui, eu já vou agradecer o apoio da Stojoias, que está patrocinando o JoiasCast, para que a gente consiga fazer mais episódios durante o mês. Então, se você ainda não conhece, os dados de contato da Stojoias está na descrição. E é uma empresa que fornece maleta, embalagens, uma série de coisas para você encantar ainda mais na apresentação da sua semijoia quando você vai vender. Então você encontra muita coisa na Stojoias bacana. O site é stojoias.com.br, mas aproveita para seguir no Instagram, os dados estão aqui embaixo. Agradecer também a FC Joias. Abraço, Maciel. Muito obrigado pela parceria aqui no JoiasCast e também a FC possibilitando mais vezes de episódio aqui no JoiasCast. Lembrando que a FC ela tem 3 laboratórios lá dentro, onde ela não cobra nada mais por isso. Então é muito profissional todo o profissionalismo que a FC traz junto ao banho das suas semijoias. E como hoje a gente vai falar de bruto, aproveita e entrar em contato com a FC Joias, os dados de contato está aqui embaixo também na descrição desse JoiasCast de hoje. Ah, e o último recadinho antes da gente começar. A gente começou um grupo de assessoria no WhatsApp junto com a Adcomp, os dados de contato para você ver tudo que a gente está fazendo de assessoria, tá aqui na descrição também. Esse grupo de assessoria vai até o dia 30 de novembro. Começou hoje e vai até 30 de novembro. É algo inédito e num valor que tá praticamente de graça, mas eu não vou ficar falando muito aqui. Os dados de contato tá na descrição. E agora, junto com a gente, Carlos e Viviele da Fundição Pisoli, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por estar junto conosco aqui, ter aceitado o convite de participar do JoiasCast hoje, para a gente falar sobre a empresa de vocês, falar sobre bruto, explicar o que é alta fusão. Acho que muita gente não sabe as diferenças e extremas vantagens que tem trabalhar com alta fusão, então sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos a oportunidade e vamos ver, vamos conversar. Legal! Normalmente a primeira pergunta que a gente começa aqui é sobre como que vocês começaram no ramo, como começou a empresa de vocês. Então eu gostaria que vocês explanassem um pouco sobre isso. Bom, o que eu posso falar? A Pisoli, eu posso dizer assim, começou de um sonho dela, né? Que ela Da Viviele. sempre quis ter uma fábrica de joia. Eu já tinha tido umas 3 comecinho de fábrica, mas não estava dando certo, né? E aí ela queria, porque queria, não, Carlos, vamos fazer uma joia. Você faz, aí nós compra um forninho, aí tu vai lá, você funde 3 cilindrinhos, eu vou vender as peças. Falei, poxa, mas não é assim, mulher. Já com a ideia de vender no bruto. A ideia de vender no bruto. Falei, mas não é assim, a gente tem que fazer uma modelagem, nós temos que ter uma modelagem própria nossa. Não, mas vamos começar, não sei o quê. E falou tanto na minha cabeça e como a gente não é tom, né? A gente obedece, né? Senão você já sabe. Aí nós pegamos, comprei um forninho lá, começamos fazendo fundo de casa. Aí depois aquilo lá, nós passamos por um barracãozinho. E daí, né? Falei assim, o que agora? Começamos a trabalhar, fazer um negocinho aqui, um negocinho lá. Fundo de quintal. Aí falou, poxa, a gente precisa legalizar essa empresa. Nós temos que legalizar essa empresa. Começamos a procurar um local onde que fosse permitido que a gente abrisse Tá. a documentação, tudo certinho. Achamos um local, como nossos clientes, muitos clientes sabem, que foi na Moacir Daniel ali, né? Na Granja Na Machado. Granja Machado. Ali nós começamos, alugamos uma casinha ali, são 3, 4 cômodos, e começamos a fabricar ali. E ali, graças a Deus, começamos a vender, começou a vir muitos clientes. Agradecemos muito aos guias, né? Temos muitos guias que veio com a gente, nos ajudou muito, né? Trazia os clientes e assim já começamos, né? Fomos progredindo, pegava o dinheirinho, guardava o dinheirinho e falava assim, ó, nós temos que ter um local próprio nosso. Não vamos ficar gastando dinheiro, vamos arrumar um lugar próprio.
Porque na casa ficava mexendo, estruturando. bem re- pequenininho. pequenininha, não era Pedro, nossa. também. Não Era era bem nossa. bem pequenininha mesmo. Entendi. Era E como a gente ia mexer? A casa não era nossa, não podíamos fazer quase nada. Então vamos atrás de um lugar. Aí fomos atrás de terreno de novo, procurar um lugar. Graças a Deus apareceu lá na Sargento Pessoa, apareceu um terreno, Onde é hoje? onde é Onde é hoje. hoje. Compramos o terreno e depois, acho que durante 3 anos, fomos construindo. Fomos construindo. Lá, aquele terreno é grande? É grande, é 500 metros quadrados, né? 500? É. Nós E a construímos empresa toda. são 2 andares, né? E nós construímos tudo lá. A fundição é no fundo, tem 100 metros quadrados a fundição de construção e a parte da frente, que tem a loja, e tem a parte de produção ali dentro. Uhum. E tem a parte de cima ali, que já É é a mais parte do particular. escritório, é. E aí, daquilo ali, hoje, quando nós mudamos para lá, né? Acho que não sei se você sabe, nós sofremos um assalto lá, roubaram tudo quando nós estávamos para mudar. Nesse local novo? No Não. local antigo. No Nós antigo? éramos da É. Granja Machado, estávamos para mudar em outubro para Sargento Pessoto. E na Granja Machado nós tivemos um roubo de madrugada que levaram a empresa inteira. Todas as Inteira. peças. Toda a mercadoria. Toda. Nós tínhamos produzido a mercadoria para montar a lojinha lá na fábrica nova. Ia ter uma pronta entrega. Rapaz, Pronto, levaram tudo. Levaram tudo. Tudo, não deixou nada. Meu Deus. Começamos do zero na Sargento Pessoa. Aí essa aí começou a chorar. Não, desliga tudo se for, não vamos fundir mais. É desesperador. Eu falei assim, não, que isso? Vamos trabalhar, vamos fundir sim. Ela, não, Carlos, não sei o que. Eu falei, não, vamos fundir. Eu queria desistir, Ela a queria. realidade era essa. Porque nós chegamos na empresa de manhã, não tinha nada lá dentro. Nada, mas nada mesmo. Meu Apenas Deus. as máquinas. Mercadoria, pedra, pérola, acabaram com tudo. E nós estávamos prestes a mudar já. Ia mudar daqui um mês, mais ou menos. Então, nós produzimos para mudar mesmo. Uhum. Aí, infelizmente, aconteceu. Meu Deus, e aí? Aí Nós depois, isso começamos daí, de nós novo. começamos a produzir, vamos fazer um estoquinho, vamos ver se a gente consegue Só estoquinho. que, pelo que eu tô entendendo, já tinha funcionário, já tinha. Tinha funcionário, Isso. tava Como é que tudo lá. começa do zero com uma estrutura Nós pronta? tínhamos Isso mesmo. funcionário, tudo ali, falei assim, não, nós vamos, por isso que eu falei para ele, não, nós vamos fundir. A intenção era fabricar novamente umas peças ali, porque roubou também peças de clientes que já tinha até pago. Tivemos que devolver Nossa. todos os cheques. Devolvemos cheques, uns falando assim, não, você continua fabricando pra gente aí, teve uns que Aham. compreendeu. Deu uma Mas- força. Mas graças a Deus nós montamos lá mais um pouquinho e mudamos. Colocamos lá um pouquinho a coisa ali e começamos a trabalhar de novo. Hoje, graças a Deus, nós estamos já lá em cima, você já foi lá, Sim, né? Já temos todas as nossas lonas Já hoje. somos parceiros há anos, bastante tempo. bastante tempo. Graças a Deus, tudo que tá pago, né? Nós não devemos nada. Graças a Deus, estamos hoje, né, podemos dizer que a empresa é sólida. Você vê a importância do casal, né? Para começar o negócio, quem que insistiu? Eu, Quando o negócio teve esse percalço, quem que insistiu? ele. Que legal, né? Que bacana. verdade. Faz quanto tempo que vocês começaram a empresa? A Pisoli, ela é legalizada 100% desde 2010. Só que nós trabalhamos uns 2, 3 anos aí meio quietinho. É. Mas desde 2010, que ela é totalmente legalizada. O Carlos usou um termo, né? Que é muito conhecido aqui. Eu acho que por nós que estamos em Limeira, no setor principalmente, ele usou um termo chamado fundo de quintal, né? Fundo de quintal. E esse termo, às vezes, tem até algumas pessoas que já são de mais tempo já do setor e falam assim, nossa, eu queria visitar uma empresa fundo de quintal. E hoje eu vejo que mesmo quando a pessoa se refere a uma empresa fundo de quintal, quando eles querem dizer isso, são empresas super estruturadas hoje em dia. Não é igual antigamente, né? O pessoal tem firma aberta, às vezes tem até maquinário lá que muitas vezes não tinha, que era um trabalho mais manual. Hoje em dia o pessoal tem equipamento que tá no fundo de uma casa. Você entra no portão de uma casa, você vai entrando, chega lá no fundo, você vê uma baita estrutura, né? Então, eu vejo que esse termo, né, fundo de quintal, eu acho que ele meio que morreu hoje em dia. Pode mas- até existir uma empresa ou outra, Mas não Mas- foi o nosso caso. O nosso foi foi totalmente mesmo fundo de quando quintal. começou. Nós descerávamos no fogão da Nossa. cozinha. Então, você dormia assim. Isso eu nunca vi. Nós descerávamos no forno de cozinha, porque nós não tínhamos condições nenhuma de comprar um forno. Que Então, legal. foi assim mesmo. Descerando no forno de cozinha, um forno bem pequenininho mesmo, de 8 tubos.
Então foi difícil. Derretia no maçarico. Então foi bem o começo mesmo. Hoje acho que nem se usa mais isso, né? Mas foi assim, Que bem bacana. difícil, é. E o normal parece que, se você for ver, todo mundo fala assim, eu comecei com uma bancadinha, né? Eu comecei com uma bancada. E Uhum. nós, praticamente, foi assim, é uma bancada que eu tinha, Mesmo. começou com aquela bancada. E nós temos ela até hoje. eu tenho. É aquela que uma vez eu filmei, logo que entrou no portal? É uma que fica na parte de cima? Não, aquela é nova. Nós Hum. temos a primeira bancada mesmo, literal, a Que primeira. legal. É. Pra quem não tá entendendo, tem um vídeo institucional no nosso canal no YouTube aqui do Portal Joias, que tem um vídeo institucional da Pisoli, que a gente filmou a fábrica, então você consegue acompanhar o processo fabril certinho, né? De quando a pessoa... eu não sei como é que Faz chama o processo. molde. Tem o Sim. molde, aí A injeção a parte de da a injeção da cera. cera, isso que eu queria lembrar o nome. A parte da injeção da cera, A cravação aí de depois cera. monta a árvore, Isso. né? Tem todo um vídeo que tem o processo passo a passo da Pisoli no nosso canal no YouTube. Dá pra você procurar aqui, tem um campinho de busca, um pesquisar, clica lá, Fundição Pisoli, que você vai achar esse vídeo institucional. É bem legal. Mais recente a gente filmou lá lançamento, se eu não me engano, né? Foi, nós Teve um tivemos lançamento que você fez em lançamento. agosto. Isso mesmo. Precisa gravar mais vídeo lá. Na mesma semana da feira, nós fizemos um lançamento muito lindo. Foi um sucesso, graças a Deus. Deu tudo certo. Show de bola. E, ok, entendemos que vocês são fabricantes, tá super bem estruturados hoje. Tem aí mais de... Bom, você começou em 2010, então tem 14 anos de mercado, se minhas contas estiverem corretas. Se 12 contar os anos? 3 É. anos, 13, 14, 15. Uns 15 anos de mercado. Isso mesmo. É bastante tempo, né? Porque o Sebrae fala que a maioria das empresas que nascem, né, com até uma porcentagem, mas eu não tô lembrando a porcentagem correta, mas elas não vão até 5 anos. É uma coisa assim. Justamente. Então, assim, já completou 15 anos de mercado, 15 anos. parabéns. É igual que eu sempre falei para ela. O lucro a gente vai ver depois de 5 anos. Uhum, E durante 5, 6 anos você tem que investir na empresa. uhum. É que nós fizemos. Vamos investir na empresa. Vamos investir, vamos pegar uma coisa que é para nós. Vamos montar o nosso barracão, vamos fazer isso. Nós nos dedicamos a isso, entendeu? Então, se eu for falar o que eu poderia falar aqui? Rapaz, mas foi difícil. Não foi foi fácil. fácil. Foi difícil. Eu acho mas- que não é fácil até hoje, É, né? Mas, assim, Já tá como mais era um estruturado, sonho, é. mas como era um sonho, você vê tudo realizado, é muito bom. Porque lá eu vou falar a verdade pra você. Eu amo de coração aquela empresa. Tudo é feito com muito amor. Eu sei, eu vou lá e eu vejo. É. Você está falando sobre reinvestir, né? E o setor, ele exige uma certa quantidade de lançamento, alguma coisa nesse sentido. Deixa eu ver se eu consigo explicar o que está na minha cabeça. Que você toda hora tem que ter coisa nova, modelagem. E na alta fusão isso não é tão simples, né? Não. De fazer molde, produção e tudo mais. É um processo mais... É o processo da alta joalheria, né? Então, como que é essa questão de lançamento? Eu sei, vou contar um segredo aqui. Eu sei que vocês têm uma especialidade naquelas argolinhas de clique, Verdade. né? Que é um acabamento fenomenal, tem uma cravação impecável, né? Quer falar um pouco sobre essas argolinhas? Quero. Eu vou falar. Na realidade, a modelagem da Pisoli é eu mesmo que faço. É sério? Você que Somente desenha eu. tudo? Não. Eu escolho como eu quero, como que vai ser feito, tudo eu. Mas aí depois disso, depois de pensado, depois de colocar no papel, rabiscar e vai pro lado do Carlos. Aí ele se mata com a matriz mesmo sozinho lá. Mas aí o estilo de modelo é tudo modelo que eu gosto mesmo. Isso é o que traz... eu usaria. Isso traz uma identidade, né? Que tem um gosto pessoal de vocês dentro da marca. Então, acho que o cliente, quando acostuma com mesmo. o catálogo e tudo mais de vocês, falar, isso aqui é da Pisoli. Eu gosto bem de mercadoria que imita o ouro mesmo, sabe? Aquela joinha. Gosto muito daquela mercadoria fininha, aquela argolinha bem redondinha, aquelas pedras bem pequenininha. É o meu gosto mesmo da Pisoli. O que tem lá de modelagem hoje? Brincos? Nós trabalhamos com brinco, com anel, pingente e colares. Mas Legal. o nosso forte são aqueles brinquinhos articulados mesmo. Aham. Que é a cara da Pisoli mesmo. Tem quantos tamanhos?
desses brinquinhos articulados? De cada modelo, a maioria tem trio, né? Que é o Ah. primeiro, o segundo e o terceiro furo. Trabalhamos bastante também com brinco de cartilagem, que é a modinha Que é agora, mais que aqui em todo cima. mundo quer aquele brinquinho aqui em cima, trabalhamos. O brinco fake, o piercing fake também, que tá bastante em alta, que a galera tá querendo bastante. Aham. Mas olha, tem bastante modelagem nesse estilo mesmo. Que legal. Bem bacana. E hoje a tecnologia ajudou muito, né? Porque de primeiro eu ia fazer um par de brinco, eu tinha que fazer à mão. Aí você tinha que pegar, puxar o fio, fazer as pecinhas, fazer os furinhos, medir tudo. Então você demorava muito tempo. Hoje com prototipagem, Uma impressora tá vendo? 3D. Uma impressora, Hoje então fica você, mais leve, né? né? Aí você faz. Eu tenho até um rapaz que a gente manda as ideias, manda as fotos para ele Que ajuda, faz né? pra Ele mim, desenha. já desenha ali no computador, já faz para mim. Então a gente demanda, sabe? Hoje em dia eu não puxo tudo para mim. Uhum. Então eu quero, ele consegue fazer, vai fazer melhor na prototipagem do que eu fazer à mão. Então vamos fazer aquilo, porque o que a gente precisa? A gente precisa entregar uma mercadoria de boa qualidade e bonita para o cliente, Aham. né? E eu sempre tive pessoas que me falaram uma vez, esqueci o nome lá, que trabalhava numa fábrica da Bruno lá Bauru? em É Bauru. pra aquele lado lá, Bauru. Ele veio e ele falou assim, Carlos, eu vou falar uma coisa para você. As suas peças, como a gente fazia de manhã, falando assim, são bonitas, mas não é um padrão que eu gosto. A gente precisa dessas garrinhas mais, sabe, parecendo as bolinhas, não sei o que, né, os granitinhos. Aí aquilo lá sabe? Acendeu uma Aquilo, luz. aquilo lá já me fez eu tava aqui, eu já pulei lá em cima. E hoje é tudo assim. Então eu trabalhei. Então eu nunca falei assim, não, eu sei tudo. Não. Uhum. Eu sempre pego as boas ideias. Eu sei trabalhar? Sei. Mas se você vem com uma ideia, eu peso a sua ideia. Se a sua ideia for boa, eu vou acatar. É que Uhum. os anos mudam muito o tipo de Tem muita gente que modelagem, né? fala assim, não, eu sou bom, mas Só eu não faço. precisa, só Tem eu. gente que Não, fala isso. eu não Só eu consigo. faço. Não. Não tem isso Eu não hoje. faço, eu vou falando assim, não, Céu, não, ele tem essa razão. Então, se eu ficar só em cima de mim, eu não cresço. Uhum. Então, eu tenho que pegar boas ideias. Carlos, e é que partir pra também cima, as né? modelagens mudaram muito, né? Os Mudaram. estilos mudaram muito. Igual quando a gente começou há 10 anos atrás, mudaram muito. Antes era um pouco mais larga as garras, os aros eram mais grossos. Hoje já é mais fininho, peça mais leve, peça mais acabada. Hoje nós temos maquinários bem melhores do que quando começou, né? As coisas evoluem muito também, né? Tem uma mudança de mercado no sentido assim do custo, né? Então, Muito. para quem compra bruto, eles Muito. querem cada vez mais É, leve a peça, é. né? Mas deve querer preço também, né? Mas isso a gente sempre fala aqui no nosso canal que é assim, o que tem no ramo de joia, né? Vamos lá. Vou falar algumas coisas aqui. Você tem o segredo, né? Às vezes você encontra um fornecedor que a peça dele é muito barata. O que eu, Pedro, enxergo que o cara tem de segredo? Provavelmente a matéria-prima dele não é aquele latão que vai oferecer uma qualidade quando a peça estiver pronta na hora que for banhar. É verdade. É um latão misturado, né? Que tem outros componentes por meio. Isso pode ser um fator que eu acho que influencia. Pode acontecer outros casos? Pode. Já vi algumas pessoas com algumas coisas em estoque e falou, vou fazer isso aqui barato porque eu tô queimando. Então, o que acontece? Você pega um lote que a empresa tá queimando, mas você não vai conseguir comprar aquele lote naquele preço de novo, né? Então, eu vejo algumas coisas nesse sentido, né? Então... Mas deixa eu voltar um raciocínio que eu estava tendo aqui. Você estava falando sobre investimento, né? E aí, o mercado ele exige muita lançamento de mercadoria. Como que vocês lidam com isso hoje em dia? Vocês lançam todo mês coleção? Ou, igual, você falou que tem um carro-chefe lá das argolinhas de clique lá, né? De trio. Vários modelos. Como que é lá na Pizoli hoje essa questão? Vocês têm uma preocupação de estar lançando sempre ou tem uma linha tradicional, aquela linha que é clássica, que vocês são especialistas nisso? Então, a Pizoli, ela não tira mercadoria fora de linha. Nós não podemos fazer isso. Por ser clássica. Porque são clássicas e nós temos alguns contratos com algumas empresas que pedem para não tirar. Porque faz aquele trabalho com foto, com modelo, faz um investimento grande. Aí depois daquilo tudo pronto, eles sempre continuam com a mesma mercadoria, com a mesma argolinha. Então a gente tem esse padrão na Pizoli que a gente não tira fora de linha. Uhum. Esse é um ponto que a gente não pode fazer mesmo. De lançamento, pelo menos 2, 3 modelos por mês a gente faz na Pizoli.
Só que lançamento grande, umas 4 vezes no ano. Porque como é alta fusão, demora bem mais a fabricação, a modelagem. E como a gente é atacado, demora mais a produção ainda. E nós temos aquele cliente que a gente faz aquela mercadoria específica para ele. Lote primeiro para ele, que a gente fabrica para ele mesmo, depois a gente coloca na nossa linha. Então, Com permissão dele, com permissão logicamente. dele, claro, com certeza. Primeiro lote para eles, depois a gente já pode colocar na nossa linha, que é aquela mercadoria específica do cliente mesmo. Mas assim, de lançamento, bastante quantidade no mesmo mês, umas 4 vezes por ano, mais ou menos. Mas lançamento de 2, 6 modelos, a gente lança todo mês. Ah, que são bem mais, bacana. mais. Então, o perfil de vocês lá de peça é uma linha mais clássica. Clássica. Então, aí, se eu sou uma empresa que vende bastante, eu chegar lá e falar: Ó, Carlos, Viviele, eu tenho esse modelo clássico aqui, mas eu queria fazer com vocês. Vocês produzem? Sim. E aí, até por exclusividade, por exemplo, ó, isso aqui eu não quero que ofereça para ninguém por um ano. Vou comprar. Sim, sim. Tem uma quantidade Ah, mínima para vocês com fazerem, certeza. uma recorrência? Como Tem, que é isso? Pedro, assim, Pode falar ou não? Pode, claro que pode. A gente pede no mínimo de 400 a 500 peças daquele modelo. Por quê? Vai bastante tempo para fazer aquela mercadoria, né? A gente faz o corte da borracha, a gente faz a prototipagem, a gente faz tudo. Então, só nesse processo já é uns 40 dias. Vocês não cobram esse trabalho da prototipagem do cliente? Desde que a gente pode colocar na nossa linha. É, se a gente, Ah, se a gente Entendeu? gostar do modelo, se o modelo for Uma tipo linha pisole, nossa. assim, né? Isso. Tipo a pisole, assim. uhum. Então a gente, bom, então vamos fazer. Então, no caso, a gente paga todo o processo, vende as primeiras peças para ele, com a autorização dele, a gente depois coloca na nossa linha. Como já fizemos com alguns, né? Eles trazem uns modelos, eu quero esses modelos e tal, a gente faz, depois vende para ele aquela quantidade que ele quer, depois passa para nossa linha e ele continua comprando. Aham. Normal, entendeu? Quando a pessoa quer exclusividade, aí ela vai pagar a matriz, vai pagar a borracha, vai pagar os moldes, tudo certinho, e aí ela vai pagar pelo produto. E é entendeu? fabricado somente Aí para ele só mesmo. para ele, mas aí ela tem que ter um consumo, logicamente que a pessoa não vai mandar eu fazer lá 10 modelos e pegar 5 pecinhas de cada. É, Pra não mim compensa. é Não viável, paga nem a entendeu? prototipagem. Eu tenho que ser sincero aqui antes que... Aham. É, Sim, sim. mas isso. Tá, mas aí, vamos. Eu sou um cliente, cheguei em Limeira e fiquei sabendo da Pisoli. Como que funciona lá hoje a questão, assim, de mínimo de compra, mínimo por modelo? Como que funciona lá hoje? O mínimo de compra Pisoli não tem, tá? Ah, não Mínimo tem? Não tem. Mínimo de compra não. O que a gente tem é quantidade por peça. São 10 peças por modelo. 10 pares de brinco, ou 10 anéis, ou 10 pingentes. Isso é o que a Do Pisoli... mesmo modelo. do mesmo modelo. Agora, valor em compra nós não temos. Porque nós temos aquele cliente que compra 3, 4 vezes no mês. Então é difícil, né? Ó, mínimo 500. E comprar 4 vezes no mês é difícil. Mas aí o mínimo de mercadoria a gente tem, que são 10 por modelo. Tá, deixa eu fazer uma Tem pessoas que vai comparação. lá, compra R$100, R$300, R$500, mas naqueles modelos, né? Ele pega lá, 10 por modelo. vai lá, pega 3 modelinhos só, 5 modelos, entendeu? Ele faz aquela comprinha. Então, nós temos aqueles clientes que compram 2, 3 vezes por semana, ou 5, 6 vezes no mês. Nossa, É, o eu mesmo percebo cliente. que hoje o mercado pulverizou muito. O cliente vem e aí ele compra um pouquinho de você, um pouquinho do outro. Às vezes no montante ele até acaba comprando bastante. Mas agora eu percebo que ele tá muito. Ele chega e compra um pouquinho seu, que é um estilo mais clássico, ele quer pegar numa outra empresa um estilo mais modinha, Diversidade, né? Hoje tá diversificar, muito né, nesse mercadoria. sentido. Agora, ó, vamos fazer uma comparação. Como era lá em 2010, 2012, o perfil do cliente, a quantidade que ele comprava e a de hoje. A de hoje a gente já sabe que é mais pulverizada, é comprinha pequena, de 300, 500 reais. É, E na antigamente, como que Eu era não essa... digo 2010, não, eu digo de 2000, de 93, 1993. Mas aí você não tinha a 94. Pisoli Aí não ainda. era Eu não tinha, eu Pisoli. trabalhava em firma que vendia-se muito. Uhum. Vendia-se Muito de vários, muito. do mesmo modelo. Era 100 por peça. Ah, eu quero 100 modelo desse, 100 desse, 100 desse, 200 desse, 300 desse. Era normal. Depois foi caindo, foi caindo, foi caindo. Aí, Uhum. em 2010 ainda tinha boas vendas, né? Na realidade, o que mudou bastante mesmo foi depois da pandemia, Pedro. Ah, mas Que tá mudou. 2 anos atrás, Então, né? mas Recente. nós achamos que mudou bastante depois da Qual a pandemia. sua Sim. percepção? A minha Me é fala. sua.
Quando nós começamos a Pisoli, tinha muito assim, ó, 100 desse, 200 desse. Isso 300 lá, Em 2010. 15. Ah, tá. Não, 2010, quando a Pisoli começou. Tá. Era muito assim. Tipo assim, ó, poucos modelos e muita quantidade. Uhum. Hoje é o contrário. É variedade. Muito modelo, isso, muita variedade e pouca quantidade. Hoje eu acho que mudou bastante, bastante, Eu bastante. já vi O caso. ticket médio mudou muito. É, então. Muito, muito. Mas você dá. O que você analisa? Isso é porque hoje tem muita concorrência e muito mais pessoas que entrou no mercado sem uma condição de investimento alto? Será que se daria isso? E Eu agora, acho né? que eu acho que não sei se todo mundo falam isso. Eu atribuo muito, tem muita coisa que vem de fora, né? Ah, Eu tá. acho que é uma luta muito grande os empresários aqui lutar contra produtos chineses, importados. Tá. Porque é injusto, cara, porque às vezes eles vendem uma peça pelo mesmo o valor dela já banhada, que é o preço nosso, No bruto, no o bruto, custo, o né? Custo. entendeu? Eu falei assim, pô, eu vi que muitos empresários até parou de produzir, começou a comprar da China e vender, né? Ah, Tava isso. mais viável. É. Aí eu falei assim, eu acho que eu vou comprar. Aí eu fui com ela, fui para São Paulo, comprei umas pecinhas. Peguei essas Deu. peças, trouxe para a fábrica. Vocês fizeram Eu isso? falei assim, não, Não deu. falei, gente, eu não vou vender isso não. Peguei O essas acabamento peças, é ruim. mandei acabar. A hora que eu mandei acabar, fiz tudo o meu serviço que eu tinha que fazer, ficou no mesmo custo Deu meu. preço. Para ela ficar boa, para ela ficar Aham. uma Uma qualidade uma aceitável. qualidade pisória. Uma qualidade pisória. Então, ficou o mesmo preço. Falei, então não compensa. Então, eu falei assim, então agora eu não tenho concorrente no Brasil. Eu falo assim, eu não tenho concorrente. Eu falo assim, se eu tiver algum concorrente, é a China. Então, eu vou lutar para tentar ter o preço deles. E tem muita gente que fala assim, mas como você consegue vender nesse preço? Eu falei assim, o jeito que a gente trabalha, né? Eu trabalho enxugado, né? Trabalho enxugado e converso com meus fornecedores. Eu tento o preço com eles e o preço que eu conseguir com eles eu consigo repassar para os meus clientes. Eu não falo assim, eu não almejo lucro lá em cima. Se hoje eu estou ganhando 20%, eu ganhava lá 20%, eu continuo nisso daí, mas eu repasso para o meu cliente. Para a minha mercadoria ficar barata, para mim ter poder de concorrer com o pessoal da China. No mercado. Eu já consegui até, né, passar para cliente nosso com o preço que ele comprava na China, o mesmo preço Aqui no Brasil. aqui no Brasil. Eu consegui. Eu vejo porque é através do jeito que você trabalha, Uhum. né? Eu falei, mas como? Eu falei assim, pô, tem gente que tem 60, 70 funcionários e não consegue produzir, vamos supor que eu tenho com 20. Uhum. É o sistema de como você trabalha, como você coloca, como você organiza o pessoal lá dentro. Você sabe que o Carlos tá me mostrando aqui uma mentalidade de um baita gestor, né? E é, Pedro. Por que que eu tô falando isso? Porque ele tava falando assim, né, mais no início, sobre eu não sei de tudo, eu repasso tal coisa, que não sei o quê. Então, com o tempo, o que é o normal acontecer? O dono da empresa, aquele que começou lá atrás, né, no maçarico, no fogão, e enfim, né, é ele pôr a mão na massa mesmo. Mas depois de um período, é ele ir para arquibancada e começar, né, ser o meio de campo ali, distribuir a bola. Essa é a função do empresário depois de um determinado período, né? Mas eu vejo hoje em dia muito empresário que ainda, nada contra, mas que põe a mão na massa num negócio que não era pra pôr. Por exemplo, vai lá fundir, vai lá cravejar, né? Não é a função, não vejo eu, Pedro, né? Depois de um certo anos de empresa que você tem, 5, 10 anos que você tá pondo a mão na massa num processo produtivo. Posso falar uma coisa? Pode. Posso te interromper? Não leve a mal, Você faz tudo isso. mas eu faço. Porque o que eu Mas acho, é todo o dia, o que dia que inteiro? Não. É isso que eu o quero que dizer. que É isso que eu quero dizer. o que que é um- Não é todo dia. Explica. eu falo assim, o que é um patrão justo? O patrão justo ele tem que saber as dificuldades que passa um funcionário. Sim, Não concordo. adianta o patrão ele ter uma empresa e ele fala assim, ó, faz isso, Chama- e ele não souber fazer. Chama de largar. Eu acho que você tem que saber. Chama de Você, largar. você sabendo fazer, você sabe o tempo que aquela pessoa vai levar para fazer aquilo. Você não é gambelado pelo funcionário. Entendeu? Então você sabe o tanto que você pode produzir, o tanto que você não pode. Aham. Por exemplo, às vezes a gente discute assim, no bom sentido, né? Falei, mas tem que fazer aquilo. Eu falei, calma, não é assim, eles não vão conseguir fazer. Uhum. Então, um tempinho, a gente vai precisar um tempinho a mais para a gente fazer.
É E treino. É um treino, porque você sabe a dificuldade para se fazer uma peça. A alta Então, fusão é muito manual, né? então que não faz. adianta Uhum. eu chegar e falar assim, não, vamos fazer. Aí pô, faz do funcionário escravo. Não. Uhum. A gente trabalha humano, né? A gente tem que ser humano e Sim. quem fala, eu não tenho funcionários, são meus amigos ali, são meus Uhum. colaboradores, a gente trabalha junto ali. Eu tô admirado com a Entendeu? visão do Carlos hoje. Eu não É. conhecia esse lado dele. É que vai Que na porque- faca, porque- quieto, né? Por que que eu tô falando isso? Eu fiz um curso chamado Kiron, não sei se vocês já ouviram falar, Já ouvi falar. da Simone Zaros, é aqui em Limeira, e eles trazem muito essa mentalidade que você tem já. Já é natural de você, eu acho, né? é. Você não fez o curso, fez? Não. Ah, tá. Vai que fez, né? Eu tô Tá falando. falando. Então, a Simone, né, agora a Andrea, lá, nesse curso chamado Kiron, esse curso é sobre gestão de empresa e tudo mais, mas fala muito do lado humano, que é o que você tá tocando no assunto aqui agora, né? E pôr a mão na massa, mas o que eu tava querendo dizer é, você pôr a mão na massa todo dia, o dia inteiro. Você deixa de ter uma Não. visão estratégica de outras coisas. Por exemplo, modelagem. Por exemplo, sentar com o fornecedor e brigar entre aspas, sobre matéria-prima. é. Tentar Entendeu o que eu quis preço, dizer? né? Exatamente. Então, assim, eu não conhecia esse lado gestor do Carlos. Olha como que é bom o podcast. A gente vai conhecendo mais a fundo aqui o gestor que está por trás da empresa. Mas não é, né? A gente vê pelos próprios resultados de vocês. Os grandes clientes que vocês têm, a estrutura que vocês têm lá hoje, né? É muito legal estar lá. A última vez que eu fui filmar, a gente até filmou uma parte lá, o pessoal tava gravando. A empresa é muito organizada, né? Cada um no seu lugar certinho, trabalhando. Uniformizado certinho, você não vê, né? Tem lugares que eu vou, que às vezes eu vou entrar no lugar, a água bate no joelho. Meu Deus. Já aconteceu, Não dá, né? De você entra no lugar, o lugar tá alagado, ou tá um calor insuportável, né? E vocês estão mostrando aqui uma gestão não só da empresa em si olhar para o produto final, mas principalmente, né? O que faz o produto acontecer? São as pessoas que estão lá com É vocês. verdade. Né? Então não conhecia esse lado de vocês, estou gostando de ver. E aí eles tendo conforto, eles vão produzir mais. Exatamente. Eles vão trabalhar né? Vai trabalhar mais feliz, vão conseguir produzir mais. Você vai trabalhar num lugar quente, você vai conseguir trabalhar suando? Não, você fica revoltado, Isso, você isso, eu- acorda de manhã, puta, vou ter que trabalhar lá, aquele calor quente. Nossa, não dá. Eu fiquei sabendo de uma Isso aí empresa. foi no começo. Isso Não, foi não, no começo. então, mas no começo é normal. É a coisa mais normal. O portal, quando começou, a gente tinha um ventilador na sala lá, Nós também. né? Então é normal o começo da empresa você passar uns perrengues. E o Isso aí ventilador não vencia, né? não vencia. O ventilador já jogava ar quente. Era pior. Mas enfim, bom, então beleza. Eu entendi que eu chego lá, eu não tenho o mínimo de compra, tenho um mínimo por modelo, ok, já tá tudo lá. Uma baita pronta entrega hoje em dia Isso lá que mesmo. vocês têm lá, né? Chega lá, é só escolher. Mas e aí? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Se eu tô começando agora, pela primeira vez, vocês me dão todo um suporte e já tem pronta entrega lá. Quais peças vocês me indicariam para eu montar uma maleta? Isso é ela. Vamos lá! Isso ela sabe. Eu indicaria que não pode faltar numa maleta de jeito nenhum. Essa pergunta acontece muito na Pisoli, viu, Pedro? Acontece? Muito. É o solitário que não pode faltar na maleta de É aquele ninguém. anelzinho que só tem uma Isso, que pedrinha. Só tem uma pedrinha acima, não pode faltar. Não pode faltar um aparador de aliança de forma alguma, nem brinco de primeiro e segundo furo. Isso não pode faltar na maleta de ninguém. Uhum. É o carro-chefe mesmo. Da Pisoli? Não. Do De mercado. Qualquer maleta do mercado mesmo. Que não pode faltar. Não pode. Que legal. E aí eu vejo que vocês têm parcerias lá com várias empresas de banho, né? E eu vejo, encontro também consultores de compra indo bastante lá. E eu vejo, o Carlos meio que falou agora, né? Meio que uma família lá. Mas não só internamente eu tô vendo, Não. né? O externo também, É né? verdade. Toda vez que eu vou lá eu sou muito bem recebido. Inclusive, vocês estavam conversando aqui antes de eu chegar, vai lá tomar o cappuccino. É o melhor da cidade. Chama a Ju pra ir lá tomar um cappuccino. Então, É mesmo, pertinho de você. vai lá. É maravilhoso o cappuccino que tem lá. É imperdível. É verdade. Pessoal, aproveitando aí que meu ensejo, Fica à vontade. ver essas pessoas aqui já mandando oi, mandando tchauzinho. A Luciene tá por aqui. Oi, Lu. Vanessa, Paula, Paveta, Chaveiro, é isso. A Grace tá mandando tchauzinho.
Tem o Ronei que diz assim, nossa, quanto tempo eu não vi esse casal de Trabiju. Isso aí é piada interna. Eu também tô achando. Isso é piada interna. É mesmo. Eu não sei o que é isso. A Luciane fala assim, ó, sempre com muita informação relevante o podcast. Olha que beleza. A Vanessa volta e fala assim, ó, peças lindas e elegantes. Aí tem o Enzo Pisoli Venâncio, alguém conhece? Conheço. Esse sobrenome. Tá mandando um oizinho aqui. O Ronei, ele volta e fala aqui, ó, a qualidade das peças é incomparável. O que se percebe imediatamente é comprovado ao longo do tempo de uso. Olha, a Vanessa dá os parabéns aqui de novo. A Grace volta e fala aqui, ó, patrões top demais, merecedores de Ah, que legal. vocês. Amém. Muito obrigado, Renato, que fica aqui nos nossos bastidores controlando tudo para a mágica do podcast acontecer. O pessoal acha que é simples, mas vai ali onde ele fica ali para você ver o tanto de coisa ligada que tá ali pra gente estar fazendo uma gravação no YouTube. Né, Renato? Muito obrigado. Se entrar mais coisas aí, por favor, mandem. Aproveitando, quem tiver aí pode mandar pergunta. Ah, eu não sei o que é alta fusão, eu não sei qual peça comprar. A Viviele acabou de responder. Se quiser fazer pergunta aí sobre a compra de bruto, sobre alta fusão, fiquem à vontade, que temos 2 especialistas aqui na área, né? E a Viviele, quando a pessoa chega lá que está começando, ela dá todo o suporte para a pessoa. Ela indica o que a pessoa tem que comprar, indica outros lugares para comprar. Então, a gente não quer vender. Que é linha só- que a vocês gente- não têm. a gente quer que a pessoa cresça. A pessoa crescendo, a gente cresce também. Uhum. Entendeu? Então, é uma mão lava a outra. Então, ela sempre indica certinho, ó, isso aqui vende. Mesmo coisa que a gente fabrica, ela fala, isso aqui vende, isso aqui não vende muito. Uhum, E mesmo sendo peças nossas. Então, a gente indica aquilo que vende. uhum. O que vende pouco, aquela que vende pouco. Tem gente que vai vender aquela que vende pouco, porque no local onde ela trabalha, que ela vende, Aquilo lá aquilo sai. lá é o que o pessoal gosta. É a linha dela. Então, ela indica mais ou menos o que ela entende aqui, que vende bem, que todo mundo compra e sabe que isso que lá sai, né? Então, ela tem essa sensibilidade de ver, e outra, de escolher peça. Todas as peças que ela escolhe, faz isso, faz aquilo, Muito obrigado. dá certo. Sempre vende bem. Tem aquele tino, sabe? Tem Então, o... Eu faço uma peça e falo, o que você achou? Vamos lançar? Se ela fala, vamos lançar, eu lanço. Se ela falar, não, eu falo, aí eu saio meio triste, né? Esse feeling feminino É, não tem como escapar. não tem. Ô, Ju, pode entrar aqui, Ju. Fica à vontade. Ah, estamos recebendo aqui agora nosso cafezinho. Muito obrigado, Ju. Muito obrigado. O meu tá aqui. Esse é seu. É, o Pedro deu. Esse feeling feminino a gente não pode escapar, porque, querendo ou não, né, a gente vive num mercado que é dominado por... O consumidor final dele, eu acho que grande parte, a maioria é mulher. Então, assim, não tem como. Se ela falar não, É não. não passa. Não. Às vezes eu fico um pouco turrão, falo, não, eu vou lançar. Aí eu lanço. Às vezes eu vendo, às vezes eu não. Eu vou arriscar que a maioria das vezes eu acho que não, Não vende. vende. Eu arrisco Bem dizer isso. Mas às vezes vende, né? Não vem. Ai, meu Deus. Que legal. Eu queria que vocês explicassem um pouco pra gente, pra quem tá assistindo aqui o nosso Joiascast, sobre o processo da alta fusão. Porque a gente estava falando até agora sobre... O Carlos entrou no assunto peça importada, né? E eu vejo, assim, que tem muita vantagem a gente comprar peça fabricada no Brasil. Uma delas é aquela peça, como vocês já dissem, a chance dela sair do portfólio inexiste, porque a fábrica tá aqui e você tem um molde lá. Então, toda vez que eu precisar, você tem. Mesmo que, sei lá, eu preciso fazer um pedido. Ah, Pedro, eu não tenho aqui na pronta entrega. Me dá um prazinho que eu te entrego. Mas eu queria que vocês explicassem pra gente sobre o processo da alta fusão, né? Que ele vem da alta joalheria, a questão do acabamento, né? E por que que ele até tem um certo tempo para ser feito, né? Que é todo o processo muito manual. Tem como explicar um pouco do processo da alta fusão pra gente? Tem, eu vou tentar explicar um pouquinho, tá? O processo da alta fusão é demorado mesmo,
Porque a maioria dos processos são manuais, Pedro. Uhum. Por isso que demora bastante mesmo. Pensando que aquelas pedrinhas que vai no brinco é colocada uma por uma, à mão mesmo. Às vezes tem um anel, por exemplo, que tem quantas pedrinhas? Qual o 200 máximo? pedras. 200 microzircônias no anel. E colocado tudo à mão. Uma por uma. Tudo cravadinho na cera. Nossa, eu não sabia que era tudo isso. Eu ia chutar umas tudo 50 pedrinhas. tem Não, muito e mais tem de a... 200. Isso, e tem anéis. Mais? Sim, Chegou sim. até 300 e poucas pedras. E é Numa cravado peça. uma por uma na mão. É o processo bem manual, por isso que é demorado mesmo. Por isso que nós trabalhamos com a pronta entrega. Porque você fala para um cliente, ó, vai demorar 40, 50 dias, que demora. Não entende. Não entende. Por quê? Porque é demorado mesmo. É cravado tudo à mão, injetado peça por peça. A funcionária vai limpa buraquinho por buraquinho na cera, tudo com a agulhinha. Então é um processo demorado. É colocado na arvinha pecinha por pecinha. Quem conhece o processo de alta fusão sabe que é demorado mesmo. 2 dias de fundição, depois mais uns 2 dias para montagem, para lixa, é rebarbador, é campana. São bastante processos, viu? É quanto tempo, mais ou menos, aquela parte que chega no polimento? Quantas? Porque até onde eu sei são horas. Que depois que saiu da árvore, coloca lá num. Acho que é campana que chama. Isso, mas Fica antes dessa campana, lixa peça por peça, para depois ir para essa campana. Não, é que nós usamos assim. Depois que fundiu, a gente corta aquilo lá e depois limpa. Nós usamos um processo de limpar na água rotativa, né? Tem uns que gostam de jato. Mas esse negócio de jato para nós não resolve porque suja muito, é muita água. Então a gente usa mais um processo de campanagem. Deixa umas 5 horas ali até eliminar o gesso. 5 horas. É. Aí depois que ele é tirado, é separado, depois vai para montagem. Sabe? Mas você fala assim, saiu a fundição hoje. 5 horas ali, você já foi quase o dia. Aí no outro dia vai separar aquilo lá, depois aí vai para montagem, depois aí fica na montagem uns 2, 3 dias, depois volta, depois é passado para lixa. Aí depois que volta da lixa, aí volta de novo para os trabalhos que tem lá em chip, depois em porcelana. Depois volta para isso. Volta. Ou se você for fazer um pedido para mim, se eu for colocar na fundição hoje, vou fundir amanhã cedo, isso daqui vai ficar pronto daqui 8 dias, 8, 9 dias. Depois que saiu da fundição, os processos que ele vai passar para chegar. Nossa. A não ser que seja lá 50 pecinhas que a gente vai fazer na hora aí, então em 2 dias já está entregue. Uhum. Porque tem todo esse processo de acabamento, então é demorado o acabamento. E depois, quando passa na mão dela, um furinho de agulha ela já refuga. Nossa, depois de Depois, tudo dezenas pronto, de a pecinha horas, tá lá prontinha. tem um poro. Tem um poro. Não passa. Separa, não passa. Aí volta para a lixa, tenta tirar na lixa. Uhum. Aí se consegue tirar na lixa, aí volta de novo. E se não der? Trabalho de novo. Refugo. Se refuga. Mas quando é refugo, dá para derreter de novo o Vai latão. derreter de novo, perde todos os processos e derrete tudo Perde de o novo. tempo fabril que tava Tudo, ali. tudo. Mas e a zircônia recupera ou não? Perde a zircônia. A gente perde tudo. Nossa. Se A gente não recuperava, faz, mas hoje em hoje dia... não. ela não- Em termos de qualidade. Antigamente, nós comprávamos zircônia, era caríssimo. Né? Uhum. Hoje a gente tem um preço melhor de zircônia, todo mundo sabe. Mas antigamente, você ia comprar 1.000 pedrinhas de 1,5, você pagava $34. Mas até hoje é em dólar? Não, hoje já passou em real. Hoje você acha por 8, 10. Nossa. Reais o milheiro. Que diferença. Então, isso fez com que abaixasse o custo das peças aqui dentro. Senão, seria inviável você competir com eles lá fora. Uhum. Né? Então, hoje nós conseguimos competir porque hoje a gente encontra zircônias de boa qualidade. Se você souber escolher, você tem zircônias de boa qualidade num preço bom que dá para você fazer com que a sua peça saia mais barata e vender e passar para o cliente. Ele pegar aquilo lá, já precinho melhor, manda banhar. O banho é mais caro do que a peça, às vezes, hoje em dia, né? Porque o ouro subiu muito. Subiu muito. Entendeu? Aí, ele pegando isso daí, eu falo às vezes pro cliente, quando o cliente é muito amigo, eu falo, pô, vende barato isso daí, cara, assim você volta rápido, vamos fazer vamos rodar isso daí. Fazer né? girar. Volta aqui, vende mais barato, aí você vai vender mais. E eu vou vender mais para você, vamos fazer essa roda girar. Existem algumas estratégias de uma empresa quando vai se posicionar. Tem 2 casos, né? A empresa nasce no mercado por um grupo muito forte. Qual que é a visão que eles têm? Ele pega esse produto, coloca no mercado num preço extremamente acessível. E aí
o pessoal vai comprando e tudo mais, né? Só que com o tempo, quando o pessoal acostuma a comprar aquele produto e já vira uma recorrência, você compra aquele produto todo mês, por exemplo, né? Eles vão subindo o preço devagarinho, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Na hora que você vê, você tá pagando, né? Você tá pagando. Um absurdo. Acontece também de um produto novo. Por exemplo, uma vez eu tava na Avenida Paulista e a Kibon tava com um caminhão de sorvete lá, um caminhão mais reduzido de tamanho, né? Um baú mais pequenininho, refrigerado, distribuindo sorvete, um sorvete de potinho, tamanho da caneca, assim, ó. Distribuindo, distribuindo, distribuindo. Só que junto disso tinha um QR Code na tampa que você escaneava lá e você mandava a pesquisa que você achava do sabor do sorvete. Entendi. Então, eles estavam validando o produto. Ah, legal, vamos lança num preço mais acessível e aí vai o markup disso, eles vão subindo depois. Então, às vezes, algumas empresas que já são estruturadas, já tem, né? Vou pegar igual o Google, né? O Google tem, eu não sei se é na faixa de bilhões, mas a fortuna que o Google tem para pesquisa, que é um dinheiro assim, ó, vou investir, sei lá, 20 milhões de dólares nessa pesquisa. Se perder, perdeu. É assim. Então eles têm uma série de ferramentas hoje, uma série de coisas na internet hoje que a gente nem fica sabendo, né? Tem uma ferramenta do Google, vou sair um pouco do assunto de bruto aqui. Tem uma ferramenta do Google que chama Data Cloud, se eu não me engano, que ele fica captando informação do acesso do seu site e de tudo que acontece no seu ecossistema, que passa no seu sistema de vendas, que passa no seu site, que passa no seu e-commerce. Tudo que dá para ligar nesse Data Cloud, ele vai absorvendo essas informações. Chega um tempo que ele te entrega um relatório estudado dessas informações e te dá um comportamento das pessoas. Nossa. Vou dar um exemplo que aconteceu com o Facebook. Eu estava num curso em São Paulo de marketing digital e aí o cara processou o Facebook porque a filha dele, ele percebeu que no celular da filha dele estava aparecendo muita propaganda de bebê. Carrinho, fralda, sabe essas coisas? Ele falou, minha filha é nova, como já se viu, nem namora ainda, tá recebendo essas... E processou o Facebook. Processo correndo, descobriu que a menina dele estava grávida. Como que o Facebook sabe? Comportamento. Dependendo do que você olha e começa... Pesquisa, porque né? acho que a própria filha dele, devido a hormônio e tudo mais, o comportamento dela mudou. O Facebook, o algoritmo, percebeu e começou a direcionar algumas propagandas para ela pelo perfil de comportamento dela na rede social. Só que isso, como que se sabe? Depois que um data center desse colheu tanta informação que ele começa a saber o nosso comportamento. Quem está fazendo isso muito bem é o TikTok. Se você acessar o TikTok, ele começa a perceber o conteúdo que você mais gosta e ele começa a mostrar mais para você. Aí, o que tá acontecendo? Uma briga, né? O Instagram tá tentando fazer a mesma coisa e não consegue, porque o Instagram nasceu para ser uma rede social de foto. E começou a fazer vídeo, Reels agora, para competir, para não perder mercado, mas não é a mesma coisa. Tanto aqui você já tem TikTok lá, na Pisoli? Minha filha só. A dica? Dica digital aqui, hein? O Google fez uma parceria com o TikTok, onde os resultados do TikTok vai aparecer no Google. Então, por exemplo, eu posto hoje um conteúdo. Como começar a comprar bruto para sua marca de semijoia. E coloco no TikTok. Daqui a um tempo, esse resultado vai aparecer no Google. Se a pessoa pesquisar... Porque o que acontece hoje? O Google, quando você faz uma pesquisa, ele traz resultado para você. Dependendo da palavra-chave, se ela for muito concorrida, patrocinado. Anúncio patrocinado lá. Depois, ela começa a trazer anúncio orgânico. Mas no meio, aparece resultado do Google Maps. Embaixo do Google Maps, começa a aparecer resultado do YouTube. Então, o YouTube está melhorando o resultado dele, né, conforme você pesquisa. E agora ele começou a fazer parceria com empresa externa. É a primeira vez. Ele está fazendo a parceria com o TikTok. Então, até o portal não está no TikTok ainda. A gente criou a conta, mas não está movimentando. Porque não adianta criar lá e começar a postar sem estratégia, né? Então, a gente está pensando numa estratégia para ser diferente no TikTok com o portal. Porque como ele fez essa parceria com o Google, a gente tem que usar de uma forma diferente, né? Porque qual o receio que a gente tinha? Vamos entrar no TikTok agora que tá bombando. Só que eu via que a idade do pessoal do TikTok era muito nova.
Até que, né, a Adriana Piccolo lá, que é do Rio de Janeiro, ela traz pessoas para Limeira. Sim. Sabe quem é ela? Conheço. Então, Opa. ela traz pessoas para Limeira. E ela falou, Pedro, dessas 11 pessoas que eu trouxe dessa vez, 9 me conheceram no TikTok. Aí eu olhei assim, a faixa etária do pessoal, 30, 40 anos de idade. Eu falei, opa, Tá Tá mudando. mudou. Não é essa molecada que tá no TikTok. Entendeu? Então, bom, a gente desviou muito o assunto aqui. Vamos voltar a falar de broto. Ok, entendi que eu chego lá, tem pronta entrega, não tem mínimo de compra, tem mínimo por modelo. Você já deu as dicas de quais peças comprar, que são as segundo, terceiro furo, Isso. aparador, Solitário. solitário, eu ia falar chuveirinho, é a mesma coisa? Pode ser Chuveirinho? também. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. E aí? Solitário, uma pedrinha só, chuveirinho, várias pedrinhas. Mas aí entra também nessa sua lista? Ótimo. Entra com tudo. Tá. Então a pessoa comprou lá. Mas isso eu tô falando presencial. E se eu tiver no Acre? E eu mandar uma mensagem lá no WhatsApp. Viviele, como é que funciona? Temos atendimento também, Pedro. Então aí pelo WhatsApp eu consigo comprar. Consegue, nós temos nosso catálogo virtual que a gente envia, as fotos bem realistas mesmo. E a gente faz o pedido pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook. Vários atendimentos virtuais aí. Entendi. E aí a questão do banho. O cliente fala, ó, eu já tenho banho, mas e quando ele não fala? Ah, mas é Então. difícil, não? É difícil não ter? Normalmente já tem a parceria. Geralmente já tem. Ou ele pede, ou envia para eles arrumam banho lá. Porque o que eu ia falar? Bas- Nós temos o patrocinador aqui do JoiasCast, que é FC Joias. Manda na FC. Então, é nosso parceiro também, muito parceiro também, uma célula da FC Joias. 80% dos nossos clientes banham na FC Joias. 80%? Sim. Então tem uma linha direta, né? Pisoli, FC FC. Joias ali, um corredor ali. Não sei se falar certinho para você se é 80%, mas muitos Mais uma clientes, quantidade boa. A maioria dos nossos clientes Aí. banham na FC Joias, isso mesmo. Aí é um parceiro de primeira aí, né? E se acaso não tem banho mesmo assim, que é alguma indicação, a gente indica também o Portal Joias para eles darem uma olhadinha lá, tá? Muito obrigado. Pode perguntar. Mas a maioria vem já com banho. Por causa de guia que indica, né? Alguns encontram na cidade também. Então a maioria, sim, tem banho próprio já. Sim. Já vem de uma certa forma orientado. Orientado. Porque Quando antes chega de lá. vir para Limeira, eles pesquisam muito, né? E hoje em dia, com as redes sociais, tem bastante informações também. Né? É o que eu tava falando sobre comportamento. Por exemplo, a gente tá com 3 celulares na mesa aqui, mas vamos supor que o seu celular tá travando e você quer comprar outro. O que a gente faz? Vai na internet. A gente vai na internet, vê vídeo no YouTube, vai mesmo. pesquisar preço. Quando você vai comprar, você já tá decidida. Que modelo, mesmo. que marca, você já sabe o preço médio que você encontrou mais ou menos, vai saber se tá caro ou não. Eu já tenho um amigo que pesquisa tudo pra gente. Ah, é? Sério mesmo? É esse que comentou. Ah, É ele mesmo que entendi. comentou. Ele fez que... Café matutino é bom mesmo. É uma É. delícia. É uma Pra delícia. gente que vai trabalhar ainda hoje, né? Isso mesmo. Essa noite o Carlos vai passar a noite inteira na Pisoli. Sério? Sério. Essa É noite modelagem nova? é um pedido que Bendita nós temos que van. entregar amanhã. É um pedido que nós temos que entregar amanhã cedo, então essa noite ele vai Tem que entregar passar amanhã em pé. cedo. Temos que entregar amanhã cedo. Eita. Então hoje ele fica dentro da Pisoli, Tá 24 vendo? horas. Às vezes o patrão tem que pegar na massa. Não tem, Se não. o patrão não pegar A na pessoa que mais trabalha na empresa é o dono. massa... Porque o dono não desliga, ele fica 24 horas. É final de semana, você tá pensando, É. né? Essa sou eu. Então. Essa sou eu que não desconecta. Mas um eu acho que o Carlos minutinho. também fica. Final de semana. Ou não, desliga O quê? O totalmente. Carlos é um Não, eu pouquinho. Chega. consigo. Eu não consigo desligar. não Não, consigo, eu eu chego, não eu consigo. chego É, o fim de olhando semana. rede social, olhando e-mail. Isso. Eu chegou o fim de semana, nem lembro que eu tenho empresa. Sério? E eu sou Não o é oposto. possível. É sério isso mesmo? E eu sou o Ele tá oposto. brincando ou ele tá falando sério? Ele tá falando sério. Sério. Lembro. Falando assim, Nossa. não, eu tenho que... É raro Carlos isso. Não, desconecta mesmo. se você não fizer isso, você morre louco.
Agora, hoje, que nem hoje eu sei que eu vou, a semana inteira eu vou trabalhar. O que precisar de mim eu vou fazer. Mas chegou no sábado, só se porventura tiver alguma coisa que tem que entregar, eu vou lá e faço. Agora, se não tiver, eu me desligo. E eu não. Senão você morre, né? Eu tô me matando, já pensando até junho do ano que vem. Rapaz, não Eu faz sou assim, não. essa, Pedro. Eu sou essa. Eu fechei uma parceria pra janeiro hoje. Já. Que a gente vai fazer no portal. Já aproveitando, nós também temos um monte de pedido para janeiro. Aí, É verdade. explica pra mim um pouco sobre o final do ano, que a gente tá numa época bem propícia, né? Até quando vocês pegam pedido? Porque tem pronta entrega, mas e no caso de pedido? É assim, a Pisoli está pedindo nesse momento 30 dias para entrega. Nós estamos conseguindo entregar antes. É difícil a gente falar para o cliente, não estamos pegando mais pedido. A única coisa que a gente explica para ele certinho, que se nós não tivermos na pronta entrega, vai demorar 30 dias a entrega dele. Mas no caso dezembro, que normalmente o pessoal para. Então, Ou vocês não param? Não, a gente vai parar Não, a gente para. na semana do dia 14, mais ou menos. A gente está provável nessa data. Na semana do dia 14, dia 15, a gente está encerrando as atividades da Pisoli. Mas aí até nessa data a gente já conseguiu entregar toda a nossa mercadoria. Ah, normalmente o pessoal não faz pedido Aí nessa não época. faz Não. mais em dezembro. Aí, Ou o compra pessoal uma já faz para janeiro. ou compra uma pecinha ou outra na pronta entrega mesmo. E- Aí os pedidos vão para janeiro, que é o caso que já está acontecendo com a Pisoli. Nossa, A que legal. expectativa tá, Que legal. já estamos com pedido para janeiro. Isso Graças pra a mim, Deus. como termômetro, pra mim é fantástico. É ótimo saber disso. E eu sou a favor de falar a verdade. Tá vendendo? Está vendendo. Não está vendendo? Não está vendendo. Uhum. Para todo mundo ter um termômetro mesmo do que está acontecendo no nosso mercado, né? Quando eu vou lá, você fala, né? Pedro, essa semana, como é que tá o pessoal? Eles Isso perguntam. mesmo. Como que tá? O que você tá sentindo Ai, no tá achando mercado? quieto. Ai, É. essa semana tá movimentado. É, depende A gente muito. conversa. Mas eu percebo que tá tendo um movimento assim. Tá ocorrendo muito mais negócios via WhatsApp, via Instagram, via Muito, catálogo, do que muito. necessariamente fisicamente. Isso mesmo, muito, Tem, muito. vocês têm de cabeça aí uma porcentagem do que Nossa, acaba virando mais negócio no WhatsApp do que fisicamente? é muito mais no WhatsApp. Eu acho Tira mais na de faixa de 80%. É muito no WhatsApp. Você sabe que tá sendo unânime esse número, né? De 80%. É, Compra muito. via online, né? Vamos falar assim. E outra, fica bem mais cômodo para a pessoa, né? Se ela tiver banho, ela pede, ela vai lá, olha o catálogo, olha, né, as peças que quer, fala com a gente pega, compra, ela faz o pacotinho dela, manda para o banho que ela quer, né? Ela faz o pagamento, manda para o banho e manda para ela. Então ela não precisa ficar viajando, gastando dinheiro em viagem. Hoje existe um conforto gigantesco nesse sentido, né? Mas eu sou a favor, vou falar a verdade Mas pra para quem você. está começando é bom. De ver com a mão. pegar, Eu, particularmente, não tem como você não vir para Limeira, pegar a mercadoria na mão, É, olhar. você tem que É conhecer. outra É. coisa, é outra coisa. Você tem que vir conhecer sim, ver acabamento, ver a pedra. Porque brinco numa foto é uma coisa, quando você pega em mão é outra. É bem Botar diferente. gato por lebre, né? Às vezes você É pega bem uma diferente. foto, é uma coisa bonita, você vai pegar na mão e, nossa. É muito Mas- diferente. Depois do momento que você conheceu a empresa, você viu o acabamento dela, aí já é outra coisa. Mas as primeiras vezes eu sou a favor de vir para Limeira. Eu fiquei sabendo de uma empresa, não tô lembrando o nome agora, mas ela conheceu eles conheceram a cliente depois de um ano. A cliente começou a comprar, aí foi comprando durante um ano. Um ano depois ela veio para Limeira e conheceu o pessoal da empresa. Nossa, Pedro, mas vou falar a Não lembro, verdade, eu tenho bastante cliente que compra de nós e a gente não conhece pessoalmente, né? pessoalmente. Só virtualmente. Isso mesmo. Agora na Pisoli a gente tá fazendo chamada de vídeo para atendimento. Ah, isso é fenomenal, né? E às vezes a gente conhece a cliente ali pelo vídeo, entendeu? Aham. Mas tem muitos que a gente não conhece. Vê a fotinho do WhatsApp ali, alguma coisa assim. Só por ali. Mas Se a Se for a foto primeira vez viu, gostou, a pessoa começa a pegar aquela, né? Aquela Começa a acreditar, confiança, né? Aquela confiança em você. credibilidade. Uhum. Que legal. Gostei demais da participação deles aqui hoje. Já que Diga. o pessoal tá falando aí, já que o pessoal tá falando aí sobre questão de vir gente de fora e tal, Papapinha Davi. Papapinha Davi. Quem é esse? Vocês conhecem. As peças da Pisoli são de altíssima qualidade. A Decom da assessoria. Ah, é o Davi. E assim embaixo. Abraço, Viviane e Carlos. Ai, Isso. Davi. É o Davi da Dicomp? Isso, É. Davi. Ah, Ai, ótima pessoa também. Helena Curtolo Pisoli, é isso? Isso. Ela tá aqui. Que Deus abençoe, minha filha. Já viu que é Amém, mãe, minha né? E o pessoal tá falando aqui, ó. Vanessa Chaveiro falou: cafezinho, cappuccino é top.
E tem uma pergunta aqui do Cláudio, mas é mais relacionada ao banho. Ele fala: parabéns a todos pelo bate-papo. Com relação ao banho de ouro, o que é considerado uma qualidade boa em milésimo de banho para correntes, por exemplo? Eu vou. Vocês que mandam. O mínimo uma corrente masculina, Pedro. Ai, não tem. Ele foi específico, corrente É masculina? corrente masculina? Não, falando corrente, por exemplo. Vamos falar das duas, então. Na minha opinião, a masculina tem que ser 10 milésimo mesmo. O homem transpira muito aqui e ela raspa bastante. E a maioria não usa aquela fininha, usa aquela ela um pouquinho maior. Na minha opinião, Deixa eu ver se eu tô hoje. Tô. essa mesmo. Mas essa é de Teria prata. que ser 10 milésimo. Agora, a feminina, a gente pode baixar um pouquinho. 7, menos do que isso, a gente não aconselha. Eu sou da mesma opinião. Na verdade, eu vou muito assim. Depende da região. Sim. Tá numa região muito calor ou é região litorânea, às vezes eu falo até 15. Né? É No caso de verdade, litoral, sim, é sim. daí pra mais. Menos que isso, mas a corrente vai ficar cara. Você opta o público que você tem. Eu verdade. atendo o público C, tá ok. Então dá um pouco É menos, né? Mas já sabendo que a durabilidade talvez não vai ser tão grande. Agora, igual você falou, é uma região fria, é mais mulher que toma mais cuidado, é um negócio mais cara de joia, não vai usar toda hora. 7 milésimo? Pode ser que Eu vou aguente. entregar um negócio aqui. Ixi! Quando nós começamos, ela tinha umas 4, 5 sacoleiras. Começou com sacoleira, né? Antes de montar a pisole? Exato. Que legal. isso. Ela tinha uma sacoleira. Aí, hoje a gente mantém, acho que umas 5 ou 6, não sei. Porque é antiga que está com a gente faz muito tempo. Então a gente mantém elas até hoje, né? São daqui Mas- mesmo, de Limeira? Não, de fora. De fora. Mas a gente mantém por quê? Porque é um meio da gente, a gente vai passear, assim, já vai lá, já o útil ao agradável, já passei um pouquinho, né? Aham. Então, as nossas peças, não importa se é brinco, se é corrente, se é pingente, a gente dá tudo 10 milésimos. Uhum. Mas só que faz mais de 10 anos, nunca voltou uma peça. Olha só. Nunca voltou uma verdade. peça. Mas a gente faz isso também, Pedro, porque não é o nosso foco. É. Isso é um. É um. É uma ajuda. Não é essa que eu gosto muito, né? Porque como eu banho peça para mim, eu tenho essas também. Como é muita pouquinha peça, a gente coloca um banho só para não dar trabalho de 5 essa, 7 essa, Não, tal. Por isso faz que tudo um padrão. Mas o correto não é esse, né? O correto é Se você quiser o brinco preço. uma quantidade, a corrente outra. Mas eu acho que todo mundo hoje fala na média de 3 milésimos, né? Os Três No a brinco. No brinco, é. 3. O brinco eu vejo muito 2 a 3. É isso, tem Então, gente porque que se você dá muita camada, nem a tarraxa entra. Aí Mas se complica a você- questão da tarraxa. tem gente que dá né? Mas não sei se fica É, bom, né? aí é o Mas deve famoso ser mais bijuteria, flash. né? Flash, né? É. Mas eu acho que de 3 a 5 em brinco já Depende tá da ótimo. garantia tá de ótimo. cada cliente, É. né? Nicho, a própria peça. Eu vi uma vez, eu não lembro quem tava falando, falou assim, ó, é uma peça festa? É. Então essa peça não precisa ter alta camada, É. porque não vai usar toda hora, né? Mas é um modelo assim, que a pessoa não vai pôr pra ir trabalhar, porque é muito extravagante, ou, né, às vezes tá cheio, né, é uma peça volumosa. Mas quando é peça mais do dia a dia, sim, você tem que trabalhar naquela média Essas lá. peças que a gente faz, ela vai pro mar, entra lá, toma banho, entra no mar e a peça é normal. Não perde. Porque esses 10 milésimos é um banho bom, né? É. Muito bom mesmo. Que legal. Eu queria as considerações finais de vocês, né? Uma palavrinha rápida, assim, sobre o que uma pessoa precisa para empreender no setor. Vontade, Vontade. determinação. Eu acho que sim, Pedro. Esse ramo nosso é muito bom. Falar a verdade, tem os altos e baixos dele. Mas empreender é muito bom mesmo. Eu gosto quem empreende muito. uma vez É é eu gosto picado pelo muito, bichinho do é empreendedorismo. E outra coisa, o ramo nosso é muito bom e muito gostoso, né? É Quem verdade. está nesse ramo sabe do que eu tô falando. E aí não pode E- ter medo, né? Não pode. Não pode ter medo. Você sabe que esse ano Sabe, tem... às vezes as pessoas vai lá, começa a vender, deu errado, não sei, não estou conseguindo, não estou vendendo. Para. Falei, não tem que parar. Você vendeu aqui, não deu certo essa peça, vamos pegar outra, vai ali, tenta ali. Sabe, não pode, se você não tiver aquele empreendedor quando fala lá, né? Empreendedorismo. Se você não tiver essa vontade, essa gana, você não vai para frente, não adianta nem começar. Você tem que ter vontade, você tem que estar feliz com aquilo que você está fazendo. Se você estiver feliz com aquilo que você está fazendo, você vai para frente. Agora, se você pegar, que nem eu falo assim, que nem um professor falava assim para mim,
Fala assim, vocês estão estudando, não estuda pensando em ganhar dinheiro, estuda para aprender. Pra você aprender o negócio. E eu falo a mesma coisa com uma peça. Você não precisa pensar, falando, não quero ganhar. Eu quero fazer um serviço em cima dessas peças, que o lucro vai vir. Entendeu? Mas você tem que ter, que nem ela falou assim, você tem que ter gana, você tem que ter vontade, sabe? Vai dar certo. Você tem que sempre pensar positivo, vai dar certo. Sabe? E tocar em frente, não parar no primeiro obstáculo. Às vezes a pessoa no primeiro obstáculo já desiste. Então a pessoa não foi feita para aquilo. Então, se você quer ganhar, então vai em frente, não importa. Ah, perdi um pouquinho. Amanhã você ganha. Eu perdi muito. Nossa, se eu falar o quanto que Já eu perdi esse muito, ano. Então, e você desistiu? Não, Pode jamais. desistir, Já sim. tô falando do ano que vem já. É isso Então, mesmo. Isso mesmo. Isso Eu acho que é mesmo. isso, igual que ela falou, você tem que ter vontade, tem que ter gana, falando assim, não, eu vou vencer nisso daqui, é isso que eu quero. Uhum. Se é isso que você quer, você vai vencer. Entendeu? Eu penso assim. Verdade. Legal. Muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje, de ter dedicado esse tempo aqui junto com a gente e que tenho certeza que foi muito rico ajudando as pessoas que vão assistir esse vídeo, que assistiram e que vão assistir esse vídeo aqui no nosso canal no YouTube. E aí a gente marca logo pra gente fazer vídeo lá no episódio, precisa fazer mais vídeo lá. Eu que agradeço você pela oportunidade. E vai na Pisoli, sim. Muito obrigado. Agradeço a você que esteve aqui conosco acompanhando esse podcast junto com a Fundição Pisoli, com o Carlos, com a Viviele, com 15 anos de mercado aqui, trazendo muito conhecimento pra gente. Agora a gente se despede e agradece os nossos patrocinadores, a Stojoias, que está com a gente aqui, ajudando a realizar mais episódios do Joias Cast. Os dados de contato da Stojoias está aqui na descrição, então maleta, estojo, parte de vitrine, tudo que você precisa para encantar ainda mais a sua semi-joia, você encontra na Stojoias. Tem também hoje aqui conosco FC Joias, uma galvânica de confiança. A gente indica muito a Viviele, o Carlos falou aqui que uma quantidade grande de clientes deles fazem o banho dos brutos lá na FC Joias. Então, assim, além dos laboratórios, tem muito profissionalismo em toda a equipe, todo o time que tem junto da FC Joias, e é um orgulho estar em parceria com a FC Joias, com o Portal Joias, agora aqui com o Joias Cash. Então, é uma honra estar com parceria com empresas desse naipe aqui no nosso podcast. Né, Renato? Muito obrigado também pelo Renato, pela Ju, que cede o espaço aqui pra gente, tá em parceria aqui com a gente no Studios House. E a gente vai ficando por aqui. A gente se encontra no próximo podcast. É isso, vou ficando por aqui. Abraço, até mais.